Uau! Mais um programa Cá Entre Nós, daqueles que eu amo, porque são aqueles programas em que eu não me preparo com tanto detalhe, mas com propósito. Porque eu quero deixar para a gente caminhar juntas aqui, juntos, pelo universo do autoconhecimento. Mas hoje é o dia de conhecer uma mulher incrível, que eu já conheço, mas é só um pouquinho assim, prometo. Porque eu guardei as descobertas para a gente conhecer juntos. Com a gente hoje, uma mulher que cuida e cura. É sério, vocês vão entender por quê. Com a gente, Jussara. Não é gostoso estar aqui? Ótimo. Primeiro, porque o ambiente é uma delícia. Isso. Segundo, porque é um tempo que você guardou para compartilhar um pouco do que você é e um pouco do que você faz, que não é sempre que a gente faz isso, né? Não, a gente não conta. É verdade. Vamos começar, Jussara, do começo. Conta pra gente um pouquinho quem é a Jussara. Olha que pergunta simples. Não tanto. Nem tanto. Quem Falar é a da gente. Jussara e o que você faz? Bom, a Jussara tem 1001 faces, né? Mas a Jussara é mãe de 2 filhas lindas, esposa, mulher, empreendedora, enfermeira de profissão, né? E atrás de tudo isso, ao longo dos anos, veio a minha paixão em si pelo cuidar das feridas, né? Que é algo muito delicado, algo muito dolorido, que envolve não só algo que a gente tem externo, mas também que está na alma, né, Karina? Então, isso vai além da gente falar assim, só vou trocar um curativo, né? A gente precisa entender, sentir na pele do outro o que é sentir a dor, né? O que é o ser humano que está passando por aquela situação. Deixa eu te contar, eu tô arrepiada. Porque eu amo isso, assim, eu gosto desse universo do cuidar, eu gosto disso no que diz respeito a pessoas. E quando você traz esse olhar do cuidado de uma enfermeira para uma ferida, dá pra gente transpor isso para tantas coisas, né? Não é apaixonante? E tem gente que fala assim, é um simples, a gente fala assim, eu só caí, ralei o dedo, né, fiz um cortezinho, mas a gente não tem noção do que atrás desse cortezinho ele pode se transformar. E hoje a gente tem várias patologias, essa questão da saúde, bem-estar, qualidade de vida, que é muita coisa também envolvida, o diabetes, né, que está por trás, a gente precisa ter uma atenção muito, muito severa, né, e que as pessoas não dão esse olhar, né, eles costumam chegar comigo na clínica, no consultório, para eu tratar, como se diz, já no último estágio, falar, porque eu não vi antes, então... Quando você fala, né, olha, eu tô cheia de perguntas aqui, vamos uma de cada vez. Então, hoje você tem uma clínica especializada em cuidar de feridas? Isso, eu me especializei, eu tenho 24 anos de formação na área da enfermagem, né? E aí eu senti a necessidade, eu sempre gostei de pacientes de amputações, pés diabético, ferida, e aí foi me despertar o porquê não buscar por novos conhecimentos. Então eu fui buscar a pós-graduação em estomoterapia, que a gente tem de feridas de alta complexidade, aqueles pacientes que usam a bolsinha de colostomia, a gente fala as estomias, e incontinência urinária e fecal. Mas a clínica surgiu há 7 anos, agora em novembro a gente concluiu 7 anos, somos pioneira em Ribeirão Preto, atendo paciente de Ribeirão e região como um todo, né? E aí eu falei, por que não ter um ambiente acolhedor diferente, aonde eu pudesse recepcionar esses pacientes e desenvolver para cada um o seu protocolo. Então a Karina tem um pé diabético, conforme a sua necessidade, eu vou te atender conforme o seu protocolo. A Jussara tem uma úlcera venosa, a gente vai ter um protocolo destinado a ela. E com isso a gente vem trilhando e trazendo os outros serviços. Então não só dentro das feridas, mas como também as orientações, a deshospitalização, o cuidado em si que esse paciente vai ter no domicílio. Então tudo isso, hoje a especialista home care, a gente oferece esse serviço para os familiares. Então eu não preciso necessariamente ir até a sua clínica. Não. Você tem algum serviço? Eu estou perguntando porque eu não conheço mesmo. Sim. Olha que gostoso. Vamos juntos desbravando aqui com a Jussara nesse universo do cuidado. Então eu posso
precisar de um protocolo, não poder me deslocar até a clínica, você tem um time, um corpo, um grupo, né, especialistas que vão até a minha casa. Isso, eu tenho, né, minha equipe, né, de nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira também, e aí nós vamos até a sua residência. Quando o paciente está institucionalizado em algum hospital, nós também, que somos chamados pela equipe médica ou pelo próprio familiar, nós também levamos esse serviço até onde ele esteja, avaliamos, discutimos com o médico. Normalmente também eu entro muito com a equipe da vascular em centro cirúrgico, a gente faz, né, desbridamento, amputações quando necessário, enfim. Mas a especialista, ela leva o que há de melhor, o que há de inovador para o seu domicílio. A gente atende o paciente no conforto do seu lar, sem precisar que ele saia até comigo à clínica. E acontece casos também que o paciente pode se deslocar até a clínica? Acontece. Hoje, 60% os pacientes vão até a clínica e 40% a gente vai até o domicílio. E de onde veio essa paixão, esse amor, esse carinho, esse dom? Olha, semana passada minha mãe estava em casa e ainda a gente falou, eu tinha 17 anos, minha mãe falou assim, você vai trabalhar em hospital? Eu falei, jamais. E com 18 anos, meu primeiro emprego foi num laboratório em Serrana, na Santa Casa de Serrana. E aí eu fiquei por um ano, nisso estava terminando a concessão eram atendentes de enfermagem, né, naquela época, e aí tinha que se profissionalizar, fazer o curso, e o pessoal da enfermagem que eu conhecia, falou, Ju, vamos fazer o auxiliar de enfermagem e tal, e como eu aprendi a coletar sangue dos pacientes que estavam internados, aquilo foi me apaixonando. Eu falei, por que não fazer o auxiliar de enfermagem? Vamos! Aí fui, Colégio Brasil, primeira turma, depois disso eu já fiz o técnico, de Serrana eu já vim para Santa Casa, de Ribeirão Preto, no ano de 2000, nesse mesmo intervalo eu já entrei no Hospital São Paulo, né, onde hoje eu também trabalho, coordeno lá, já fazem 24 anos, a minha trajetória foi toda depois ali dentro, e aí em 2005 eu busquei pela graduação, né, pela enfermagem, mas assim, eu caí falando com a minha mãe, falei, gente, eu não imaginava a enfermagem, eu não imaginava o mundo das feridas, e hoje assim, eu não me vejo sem, eu ando na rua, eu olho, eu vou vendo quem tá de faixa. Dava para cuidar disso, aqui dava para fazer desse jeito. Exato. Que interessante, né? E assim, que trabalho digno, né? Acho que trazer, minimizar a dor, cuidar de uma forma profissional, né? Eu acho que é um trabalho muito relevante. Porque assim, ó, quem está com qualquer tipo de problema de saúde, principalmente quando vem as lesões, vem esses pés diabéticos, essas amputações e tudo mais, normalmente as pessoas elas se escondem atrás desse problema. Né? Quantas famílias, quantos pacientes que eu atendo, já atendi, que ele não queria que cicatrizasse uma ferida, porque aquilo ele fazia com que se chamasse o centro da atenção da família, por ter todos em volta, né? O cuidado, a atenção. Então, assim, ou problema de relacionamento, casal, marido e mulher, que não queria, sabe? Então, quando a gente chega numa fase que entra, e você vai entrar no íntimo do paciente, do familiar, isso é extremamente, assim, ó, delicado, importante, por isso que eu sempre digo, atrás de uma gases, atrás de uma faixa, atrás de uma ferida, a gente tem um ser humano. Então, primeiramente, eu preciso entender ele como um todo, para depois nós irmos para falar como é que eu vou tratar. Porque normalmente os pacientes chegam comigo e falam assim, doutora, que curativo que você vai colocar aqui na minha ferida? Curativo, gente, a pomada, vamos dizer que isso eu falo, é o de menos, mas preciso antes conhecer quem é esse indivíduo no qual eu vou prestar o meu atendimento, porque eu preciso curar a dor da alma dele primeiro, né? Para depois a gente chegar. Quem te ensinou isso? Que eu acho o máximo, eu falo, gente, de onde essa mulher tirou da cabeça dela que por trás de uma gaze tem um indivíduo, claro, mas que além de cuidar da dor da ferida, ela precisa cuidar da dor da alma. De onde veio esse olhar tão... Óbvio que é uma profissão humana, né? A gente espera isso de todo profissional da área da saúde, mas a gente sabe que não é todo mundo, né? Acho que podemos dizer isso de uma forma tranquila. Quando que esse cuidar desse jeito floresceu em você?
eu sempre digo que, né, graças à minha mãe, que isso também vem muito de berço, né? Olhar a pessoa como um todo, né? Se colocar na dor do outro, né? E com os anos, né, com o desenvolver de toda a minha jornada aí de hospital e tudo mais, justamente por isso, para ver, assim, que as pessoas não se importam. Hoje, no meu dia a dia, quando interna aqui com a gente no hospital, o que os profissionais fazem? Eles correm. Eles não querem ver, eles não querem saber o que tem por trás daquela faixa, né? E aí isso foi me incomodando muito. Então, também a gente buscar autoconhecimento pessoal, profissional, né? De querer entregar para o outro aquilo que realmente eu não queria passar. Eu, Jussara, ou algum ente da minha família, passar por essa situação. Então, eu falei, não, eu vou me posicionar, eu vou buscar, e até hoje continuo buscando por estudos, reciclagem e tudo mais, mas que a gente possa fazer algo diferente para o outro, para o indivíduo, eu me entregar algo que, assim, se for para ser o mesmo, não tem jeito, né? E nós estamos num mundo tão difícil, onde as pessoas, todo mundo olha para si, tá tudo bem, a dor do outro é dele e tudo mais, que assim, ó, se você parar 5 segundos do lado da pessoa e ouvir, ele já faz total diferença. Sexta-feira eu recebi uma paciente de Itamogi, de Minas, gente, que veio comigo, ela chegou de maca, ambulância, coloquei ela na minha mesa, né, para atender na minha sala, tal, tem um vídeo. E aí a paciente saiu, depois do meu atendimento, na sala ainda comigo, lá no consultório, ela fazia exercício, ela descia uma colostomia com dor, ela não lavava um copo, ela não pegava, enfim. E aí o que faltou ali? Você vê que a gente ouvir a dor dela e uma simples técnica de fazer realmente um corte certo da base da colostomia. Hoje até a filha mandou uma mensagem, a gente te perguntou, fazendo um depoimento, então que fala assim, gente, é tão simples para você fazer com que o outro se sinta bem, mas a gente tem que parar, ouvir a dor do outro. Porque às vezes a gente quer se sentir bem primeiro, né? Isso, entendeu? Primeiro eu. Eu, né? E tipo assim, não, Os meus. eu vou vender, que na clínica eu tenho todo os produtos, as tecnologias, né? Não, eu vou vir aqui, vou te atender, olha, eu vou te indicar esse produto, tal, prático, robotizado. E hoje em dia, a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar a medicina também, né? A gente precisa, é o que eu sempre falo, colocar no lugar do outro. Não é meu ato de estar ali de vender uma bolsa, de vender um produto, de ganhar dinheiro. O dinheiro, eu sempre digo, ele é consequência do nosso trabalho. Mas, primeiramente, é quem está posicionado na minha frente para eu poder orientar e fazer o que há de melhor. Eu já tô me sentindo até íntima, gente, e vou chamar ela de Ju, posso? Pode. Você já pensou, você já faz, um trabalho de desenvolvimento para novos profissionais que queiram atuar nessa área? Já, eu presto mentoria, né, para profissionais do Brasil afora, fora no âmbito de feridas também, eu também presto consultoria de medicina hiperbárica, onde a gente estrutura todo o serviço, então assim, tem muito trabalho aí que eu desenvolvo, esse ano foi um trabalho de muita dedicação, passaram-se acho que 12 profissionais comigo de enfermeiro, né, estando comigo dentro da clínica, buscando, ganhando novos conhecimentos e montando. Eu tenho uma de Bauru que veio, fazem 8 meses e ela está assim, extraordinária com o serviço, encantada e se desenvolvendo super bem. São Paulo também, a gente tem uma bagagem muito boa de alunos que vieram de lá para cá e fora os congressos e cursos que a gente também vai, eu vou, sou convidada e os treinamentos que a gente oferece. Jussara, como é formar com a tua ótica, com o seu jeito, né, com as suas técnicas, com o teu olhar, com o teu profissionalismo, alguém para o mundo? Eu sempre digo, primeiro coloque-se no lugar do outro, para depois a gente executar as nossas tarefas, as nossas prioridades. Se você for para abrir uma clínica hoje, vamos dizer, de feridas curativas, e pensar só em venda, né, a gente não vai conseguir evoluir. A gente precisa realmente ver o ser humano como um todo, como a gente já disse, e trazer o que há de inovador no mercado. Que hoje tem muita coisa, muitas tecnologias, muitos serviços, mas o que nós estamos preparados para atendê-lo? E o que também vai caber no bolso do nosso cliente, entendeu? Não é só você ter, mas o que eu vou saber de oferecer, as técnicas que nós vamos usar, o estudo, os conhecimentos, patologias, então assim, a gente vai sempre falando sobre isso. Sempre enfermeiros? O público que te busca, geralmente, para ter esse desenvolvimento, essa formação, esse up, né, esse olhar, em geral, são enfermeiros ou as especialidades são diversas? Não, sempre enfermeiros, até mesmo porque meu COFEM, ele me permite para que eu, né, habilite
outro enfermeiro, e não, por exemplo, vem fisioterapeuta ou técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, eu até faço um treinamento de como que ele vai olhar aquele paciente em um leito de hospital, ou mesmo no domicílio, ele cuidando de alguém. Mas eu só habilito realmente profissional que é enfermeiro, porque aí a gente tem um conhecimento científico, né, as normas que nos regem para a gente também não sair fora do nosso conselho. Eu ouvi você dizer agora há pouco que você atua em um hospital. Você trabalha no hospital? Eu fiz toda a minha carreira, trajetória dentro do Hospital São Paulo. Eu fiquei durante 21 anos, né, como CLT. Eu entrei lá como técnica de enfermagem, depois eu fiz a minha graduação, passei para enfermeira, assumi o serviço de medicina hiperbárica, que eu atuo aí há 24 anos. 2011 eu fui para a coordenação geral, fiquei por 1 ano e meio, mas eu falei, não é a minha praia, eu quero realmente estar em contato com o paciente, eu gosto da mão na massa. E aí foi quando eu fui ganhar a minha primeira filha, né, a Lavínia, e eu retomei da licença, a gente fez conversamos com a administradora na época, e eu voltei para coordenar o serviço de medicina hiperbárica. E aí em 2021 eu já estava incomodada de ter que picar ponto, cumprir carga horária, eu já tinha clínica, né, e eu queria novos desafios, eu queria me expandir, queria buscar por algo a mais, e aí foi onde eu falei, não, preciso também fazer a minha virada de chave, e aí eu pedi o meu desligamento do hospital, e hoje eu presto serviço para eles como PJ, então fazem 3 anos que eu estou com eles, numa jornada bem menor, né, tem uma enfermeira que trabalha para mim junto comigo lá também, mas eu fiz essa virada de chave em 2021. Quando você conta a tua história, eu te pergunto de onde vem isso, você trouxe a tua mãe. Né, você me contou aqui, você contou pra gente que você, desde o berço, essa foi uma expressão que você usou, você vem aprendendo um pouco sobre isso. Então, acho que a tua mãe tem um papel importantíssimo no teu trabalho, né, nesse teu aspecto profissional. Mas fico aqui me perguntando, e acho que vocês também, quem mais inspira você para você realizar esse trabalho com tanto afinco? Olha, ele tá até atrás das câmeras também, né? O André que tá aí, meu esposo, a gente veio de uma família também simples, humilde, enfim, né? Nós dois, méritos, vamos dizer. Trabalhando, técnico de enfermagem, enfrentamos o desafio da faculdade junto. Ele também é técnico de enfermagem? Não, o André hoje é enfermeiro de graduação, mas hoje ele tem uma empresa de gestão de saúde também, né? Se desvinculou da enfermagem, não se desvinculando, mas foi nós dois que viemos destravando, quebrando vários paradigmas de realmente empreender, e assim, não, isso não vai dar certo? Não, vai dar certo, temos dinheiro? Não temos dinheiro, mas vamos colocar a cara, vamos colocar o nosso empenho, e no entanto a gente empreende também, hoje a gente tem a Lavar-se Lavanderia, né, um outro ramo que também a gente empreende, o André também presta várias consultorias fora, então assim, eu e ele, nós somos muito desafiadores, um se apoiando ao outro, e que me espelha também, meu marido, minha alma gêmea, pai das minhas filhas, e que estamos aí. Que gostoso. Quando você está contando para mim, tem algumas coisas que você já me disse meio que sem querer, mas que você trouxe, que em geral no mundo de hoje vem antes do cuidado. Né? Antes de cuidar, a gente olha para si, antes de cuidar, às vezes a gente olha para o bolso, né? Sim. No teu olhar hoje, um olhar atual, o que impede o profissional que é destinado ao cuidado, seja ele na enfermagem ou enfermeiro ou em qualquer outra área, o que impede uma pessoa de cuidar? Estou falando de uma forma abrangente, mas eu acho que com a tua experiência tem bastante coisa que acho que você vê no dia a dia e que pode se encaixar nos mais diversos contextos. Eu acho, Karina, que falta muito também dos profissionais, das pessoas buscarem por conhecimento, sabe? Não é porque assim, por exemplo, quando eu e o André fomos para a área de lavanderia, na nossa época até atrás, a gente ainda tinha lavanderia hospitalar. Então a gente tinha aquela bagagem e tal. Mas quando veio para a gente comprar a lavanderia, fala assim, vocês tinham experiência, vocês tinham networks. Não. Mas nós se jogamos de cabeça, fomos aprender processo, fomos para São Paulo, fomos para as indústrias de produtos, enfim. Conhecimento, ele nunca é demais. E hoje as pessoas querem tudo muito pronto, né? Que
Tipo, cai do céu. Uhum. E as coisas não são assim, né? Quanto mais desafiador eu acredito e eu me desafio, é melhor, porque assim, você é todo dia uma constância de você aprender. O aprendizado, gente, ele nunca é demais. Não é só na área da enfermagem, não é só na área que você atua, acho que é engenharia, não é que é a sua área. Eu trabalho muito na manutenção mecânica, Então, mas sabe? eu não sou engenheira. Mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, isso assim, ó, faz o ser humano, o indivíduo, ele ser diferente, né? E nós estamos num mundo que a gente precisa ser diferente, porque para ser todo mundo igual, não tem lógica. Eu estava aqui me perguntando, né? Se eu convidasse o teu esposo e a tua filha para me contar do que eles mais se orgulham em você, qual resposta você acha que eles me dariam? Primeiro o teu esposo e depois a sua filha. Eu acho que o André ia falar da minha persistência e das coisas que eu gosto que seja muito correto, né, assim, e eu falo que a gente trabalhar e ter funcionários, ter outras pessoas, a gente às vezes se frustra um pouco, né, porque todo mundo, realmente, tá tudo bem, ninguém vai fazer igual, mas a gente às vezes fala, nossa, por que a pessoa não queria um pouquinho mais, tal, não vai, né, então assim, e eu sou assim, eu falo, por que a pessoa não fez? Dava para fazer, vamos lá. Então a persistência, acredito que o André falaria também. E a Lavi? Lembrei o nome dela. A Lavínia também falaria isso e um pouco da minha braveza. Olha só, uma braveza que educa. Que educa. E você? Olhando para a sua trajetória, né, para os seus feitos, para todos os desafios que você viveu na tua trajetória, na tua carreira, mas principalmente para onde você chegou. E eu não estou falando de um lugar, de um lugar, de um posto. Sim. Eu estou falando de uma escalada de transformação. Olha, até é interessante essa pergunta, porque quando eu comecei a trabalhar no Hospital São Paulo, e um dos meus chefes é o Dr. Omar Feres, que eu tenho maior respeito e admiração por ele, e me convidou para a medicina hiperbárica, eu fiquei muito na dúvida, porque não tinha, né, imagine isso há 24 anos atrás, tal, e ele me disse assim, Ju, você é uma técnica de enfermagem e você vai escalar o degrau em degrau e tá com a gente para crescer. Então eu falo que hoje, em 24 anos da minha trajetória dentro do Hospital São Paulo e todo esse meu crescimento, eu falo que de 0 a 10, Karina, eu já atingi 7, porque a gente tem muito ainda a aprender, sabe? Foram muitos desafios, ainda tem muitos desafios também, mas a cada dia eu me supero. Sabe? E como eu te disse, eu não tenho medo dos desafios. Se falar para mim que amanhã eu tenho que, sei lá, você vai ter que escalar uma montanha, vamos lá, porque isso nos torna uma pessoa diferente, uma pessoa com empoderamento, entendeu? Eu acho que é uma mistura, uma sensação muito grande. Jussara, falando em futuro, você é uma mulher que fala com clareza. Então, fico imaginando aqui que você tenha clareza. Não precisa ser um futuro tão longe, porque às vezes a gente é cobrado para ter uma visão de futuro de 10, 15 anos, e isso não está claro e desenhado. Né? Mas de uma linha bem geral, assim, o que você espera para você no futuro? Eu espero novos desafios, novos conhecimentos, inclusive conhecimentos pessoais, sabe? Quebra de barreira, poder se transformar numa mulher ainda mais inovadora, engajar novas mulheres, inclusive no empreendedorismo, inclusive na enfermagem, que nós podemos, nós merecemos, né? A gente não precisa ser aquela enfermeira maçante do dia a dia, intra-hospitalar, enfim, e que daqui uns 10 anos eu possa ainda estar melhor, mas podendo ajudar mais pessoas, inclusive ter uma ONG onde eu possa receber esses pacientes e a gente pode fazer a doação desses atendimentos com um olhar ainda mais voltado para a sua dor, para o seu eu, para o seu íntimo. Gente, hoje é o dia do arrepiar. Olha, tô arrepiada. Acho que o que eu gosto de olhar e de ver, de falar e de fazer tem tudo a ver com isso, embora não seja na área de enfermagem, né?
há uma conexão super legal de propósitos no que você faz e o que eu tenho vontade de fazer. Achei incrível, espero que vocês também estejam aproveitando desse manjar de conteúdos que a Jussara traz pra gente. Vou te colocar em maus lençóis. Eu vou deixar você agradecer só a uma pessoa. Eu tô falando em maus lençóis, porque em geral, uma mulher como você tem na bagagem muita gente que ajuda, que contribui, que agrega, que soma, né? Você já falou alguns nomes aqui, pode ser que eles se repitam ou não, mas queria que você pensasse em alguém que, quando você deu essa parada aqui com a gente para pensar um pouco no teu passado, futuro, presente, alguém que possa ter vindo aí à tua mente que vale a pena um agradecimento. Olha, eu ainda volto agradecendo aí pela todo o apoio, pelo todo o incentivo da minha mãe, sabe? Quando eu fiz o auxiliar de enfermagem, era todo dia, 10 para meia-noite, a minha mãe estava no ponto de ônibus na avenida, lá em Serrana, me esperando para que eu Eu chegasse. sei o que é isso. Também Então, tenho assim, uma. então a minha mãe é uma fonte de inspiração. A minha mãe me ajudou muito, né, com as minhas filhas, ajudou a criá-las, estando junto comigo e com o André. Então, eu falo que tudo isso que eu também consegui como mulher, mãe, esposa, eu ainda agradeço imensamente a todos os ensinamentos que ela teve, poder ter ela ainda ao meu lado hoje e também poder retribuir aquilo que ela precisa, né? Então, de condição de cuidar. Então, hoje eu falo que ela é minha filha, de poder cuidar, auxiliar, tá no nosso lado, comigo, com o André, viajando, curtindo dos momentos, desfrutando dos momentos bons que hoje, graças a Deus, a gente pode oferecer a ela. Então, minha mãe é minha fonte de inspiração também. Queria que você voltasse um pouco para a gente fechar em uma frase que você disse e para mim ficou muito marcada, né? Que é: não é só uma gaze. E você falou um pouco sobre o humano que está por trás dessa Sim. gaze. Queria te deixar mais tempo para falar um pouco desse olhar do não é só uma gaze, né? Como é que você vê de fato, esse trabalho que você desenvolve, realiza, de cuidado intenso, intensivo, na vida das pessoas? Hoje, vamos falar da minha trajetória e do meu trabalho, eu falo que quando eu entro para a clínica, eu esqueço que eu tenho marido, eu esqueço que eu tenho filhas, e realmente, assim, ó, eu me dedico 100% aos meus pacientes. Ali, como eu disse para vocês, não é uma gases, não é uma faixa, eu sempre paro para ouvir o paciente como um todo, entender a sua dor, que eu sempre digo, se ele não entender, né, ele não tiver uma aceitação do problema que ele está vivenciando, passando, eu, Jussara, não vou conseguir ajudá-lo. E Com não as vai... técnicas mais avançadas. Não. E não é só eu ir lá e colocar uma tecnologia. Eu preciso que ele tenha aceitação da doença, aceitação da patologia, aceitação de que eu vou tratá-lo, a confiança em mim, no meu trabalho, para que tudo flua e para que a gente possa realmente entregar o que há de melhor para ele. Mas assim, Karina, quando eu estou ali em atendimento, essa chuva que caiu agora, eu nem escuto. Quando eu entro para centro cirúrgico, então, para a gente atender os grandes queimados, assim, ó, 8, 10, 12 horas em centro cirúrgico, eles falam, mas vocês não comeram, vocês não saíram de sala. A gente nem vê o tempo passar. Nem tô sentindo fome, não tô sentindo dor no pé de ficar em pé, nada. É algo que você esquece, entendeu? E outra, até me esqueci aqui de falar para vocês também, outra coisa que a gente tem, né, que eu tenho também recebido muito, e a clínica está em alta, é nos atendimentos das complicações de cirurgias plásticas. Tá? Então, eu recebo constantemente, amanhã mesmo eu tenho uma nova paciente para ver. Então, hoje as complicações de cirurgias plásticas está uma tendência muito alta. Então, eu também me especializei nesse atendimento e a gente tem grandes resultados para entregar para as pacientes também. Claro, tem a frustração, né? Quem não quer operar e a gente fala que está tudo bem, pode ter alguma complicação, o corpo, né? Enfim, e aí da gente usar uma tecnologia também para poder auxiliar. Incrível. Eu queria mais e mais e mais e mais. Eu imagino que vocês também, porque nesse bate-papo
tem lições para a vida, né? Muitas, muitas. Aqui daria um livro. Daria. Aí, cadê o livro? Já pensou nele? Não. Aliás, eu já pensei, mas eu falei, falta tempo. Calma. Acho que são etapas, né? Etapas, Tem um isso. momento ainda em que você está desbravando de uma forma e daqui a pouco talvez isso se transforme num outro lugar. E aí dê para pensar em projetos parecidos com esses. Mas óbvio, né? Para a gente que está te ouvindo, é nítido seu propósito, né? E acho que deixar tudo isso registrado pode ser que faça mais sentido e tenha tempo um pouquinho mais para frente, mas sem autocobrança. Sim, né? sim. Acho que você já tem um lugar de cuidado importante aí. Eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço imensamente. Quero te agradecer por você ter trazido tantas reflexões verdadeiras. No que você está trazendo, Jussara, penso que você já tenha tido esse feedback de outras pessoas. É muito verdadeiro. É muito legítimo o teu desejo de cuidar. E tem uma palavra que enquanto você estava falando, o programa todo assim ficou batendo na minha cabeça. A palavra é entrega. Entrega genuína, né? Estou diante de uma pessoa e de uma profissional que se entrega genuinamente para aquilo que faz, com amor e com dedicação. E é tão gostoso quando a gente consegue ver alguém assim, né? E tudo aquilo que a gente faz com amor, com dedicação ao outro, ao próximo, eu falo, gente, as coisas acontecem. Por isso que o meu propósito é que no futuro a especialista, né, ela se torne uma ONG que eu não dependa mais dela, né? Que a gente possa, tanto eu quanto o André, que a gente possa realmente ajudar as pessoas, gente, porque hoje a incidência está tão alta e as pessoas estão, assim, tão necessitando tanto, então, para o nosso futuro, é que a especialista e a clínica, ela se torne uma ONG, onde a gente realmente possa receber esses pacientes e oferecer o que há de melhor, mas sem custo, né, e devolvendo qualidade de vida. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Obrigada mais uma vez. E eu finalizo com dor no coração, gente, porque acho que é um programa que merece bis, né? Vamos pensar nesse bis de um outro jeito. Agradeço a você que está aí, que faz do programa Cá Entre Nós uma realidade, para aqueles que gostam de programas como esse, que são aqueles que a gente gosta de ver e desfrutar com a alma. Um beijo grande no seu coração e até o próximo Cá Entre Nós.